História da vovó. Ela revela segredos surpreendentes sobre seus dois amores ocultos. Era uma tarde ensolarada e a luz piscava através das folhas das árvores, fazendo o ambiente parecer mágico. Dona Elvira, com seu sorriso maroto e olhos que brilhavam de histórias, estava no sótão, limpando o antigo baú de memórias. O cheiro de poeira e madeira envelhecida a envolvia, mas ela estava prestes a descobrir algo que a levaria de volta a um passado oculto, repleto de amores e decisões que moldaram sua vida. Quando abriu a tampa do baú, um misto de sentimentos a invadiu. Fotografias desbotadas, bilhetes amarelados e objetos que só ela lembrava brotavam como flores esquecidas. Aquele emaranhado de lembranças, uma carta resplandeceu como um tesouro. Com o toque delicado de suas mãos envelhecidas, ela retirou a carta empoeirada. O perfume do passado fluiu, trazendo à tona as emoções de sua juventude. Aquela carta era uma declaração apaixonada de um artista renomado, alguém que... "Lucas, vem aqui!" chamou ela com a voz repleta de uma urgência quase infantil. O neto, sempre curioso, subiu os degraus apressado. Quando viu a expressão de Dona Elvira, soube que algo grandioso estava prestes a ser revelado. Ela começou a narrar como conheceu aquele artista em uma galeria onde os quadros pareciam dançar nas paredes. Ele a acompanhou pelas linhas coloridas e formas que falavam mais que palavras. Seu sorriso, um misto de traço e luz. A encantou instantaneamente, mas não ficou só nisso. Quando o artista partiu em busca de fama, ela conheceu um revolucionário, alguém de espírito indomável que desafiava as convenções e a fazia sentir que o amor poderia mudar o mundo. Dona Elvira descreveu noites clandestinas, discussões acaloradas e o sussurro da liberdade no ar. O clima de rebeldia a envolveu e o romance nunca parecia ter fim. Mas havia um preço a pagar. O tumulto do amor e da luta política a deixaram dividida. Ao final, as escolhas as levaram a caminhos distintos, com um artista sonhador e um revolucionário sem limites. Entre sorrisos e lágrimas, ela não conseguia esconder a dor das oportunidades perdidas. Lucas, hipnotizado, prestava atenção em cada uma das palavras. Mas havia algo mais, uma verdade escondida no fundo da caixa. Conforme escutava, um nó se formava em sua garganta. O que poderia ser tão impactante? Ao folhear a carta uma última vez, ele notou à margem um símbolo que não reconheceu. Algo que mudaria tudo. Uma conexão inesperada que faria sua percepção sobre a avó mudar completamente. "Vovó, o que é isso? Quem é realmente você?" perguntou Lucas, a voz trêmula. Ele não esperava a resposta, mas a tensão no ar era palpável. Dona Elvira hesitou. Uma sombra de medo cruzou seu olhar caloroso. O que mais ela não tinha contado? A pergunta pairava inquieta. O sol brilhava intensamente do lado de fora, mas dentro daquele sótão, um mistério mais profundo começou a emergir, deixando ambos na beira de uma nova realidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar quando Lucas fez a pergunta que Dona Elvira temia. A luz do sol iluminava o sótão, mas dentro dela, sombras dançavam, ancestrais e pesadas. Ela hesitou. Um tremor involuntário passou pelas suas mãos. Lucas, há coisas sobre o passado que nem mesmo eu sei se posso, começou ela, mas a preocupação nos olhos do neto a fez parar. O garoto estava prestes a perguntar mais quando, de repente, o barulho de uma porta se abrindo ecoou na casa. Era o som de uma entrada não esperada e Dona Elvira estremeceu. "Quem está aí?" Ela gritou, a voz soando estridente, quase como um eco do medo que estava crescendo dentro de sua mente. Lucas trocou olhares apreensivos com a avó. O silêncio absoluto depois da pergunta era ensurdecedor, até que um homem surgiu na porta do sótão. Era um homem alto, com um ar familiar. A pele clara, cabelo grisalho bem cuidado e um olhar que penetrava como se conhecesse segredos antigos. "Surpresa, Elvira!" exclamou o homem. Um sorriso jogado com um misto de deboche e afeto. Os olhos de Dona Elvira se alargaram ao reconhecimento, um pânico visível, fazendo seu coração disparar. "Victor, o que você está fazendo aqui?" Lucas olhou para a avó, confuso. "Quem é ele, vovó?" A mulher engoliu em seco, tentando esconder a avalanche de emoções que a dominava. "Ele é o amigo do passado?" disse ela, as palavras saindo do fundo de sua garganta. Mas havia mais naquela relação do que apenas amizade, e um peso se instalou no ar. Victor não perdeu a oportunidade. "Amigo? Elvira, já passou da hora de você contar a verdade para seu neto. Você não pode esconder isso para sempre." A sala parecia girar. Os móveis viravam sombras e o cheiro de madeira antiga desaparecia. Lucas sentiu o coração apertar, a confusão se transformando em ansiedade. "Que verdade?" ele insistiu, a voz tremendo. As emoções estavam à flor da pele, como se os segredos de Dona Elvira estivessem prestes a se libertar em um jorro de realidade. "Você precisa saber, Lucas." Dona Elvira começou. Mas Victor interrompeu. "O que a vovó não tá te contando é que o artista, Lucas, não é apenas um antigo amor. Ele é o seu avô. E eu sou o pai dele", disparou Victor, as palavras caindo como pedras pesadas no chão de madeira. O silêncio que se seguiu foi quase apavorante. O coração de Lucas pulou. Ele olhou para a avó, a confusão se transformando em um turbilhão de emoções. "O que você está dizendo?" Dona Elvira permaneceu em silêncio. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. "Não, isso não pode ser verdade!" gritou Lucas, sentindo-se traído, sua visão embaçada pela incredulidade. "Você está mentindo!" Victor riu, mas não havia alegria em sua risada. Era uma risada fria, quase como um eco de um segredo que não deveria ter sido revelado. A verdade é que suas origens não são apenas sobre a arte e a liberdade. Elas estão entrelaçadas com a própria essência da luta e do amor que Danilo e eu tivemos e perdemos, ele disse, gesticulando nervosamente. Mas há muito mais nessa história, Lucas. O passado nunca foi só uma escolha entre dois amores. Havia outras forças em jogo. O nó se formou na garganta de Lucas enquanto ele processava tudo.
O sótão parecia encolher, as paredes parecendo sufocá-lo. Ele olhou para Dona Elvira, esperando respostas, mas tudo o que viu foi a dor em seu olhar. Eu? Bispo, eu não posso acreditar. Eu não quero acreditar. Às vezes, Lucas, a realidade é mais confusa do que os sonhos. Você tem que estar preparado para o que vem a seguir. Dona Elvira respondeu com firmeza, que tremia sob a superfície do seu sofrimento. E assim, enquanto segredos se revelavam, Lucas percebeu que estava à beira de descobrir não apenas sua história familiar, mas uma nova verdade que poderia mudar tudo, de uma forma que nem mesmo ele ou Dona Elvira poderia prever. Era um turbilhão de sentimentos na sala. Lucas sentia sua cabeça girar, enquanto a revelação de Victor ressoava em seu peito como um trovão. Sua avó, Dona Elvira, estava paralisada, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Vovó! Isso não pode ser verdade, Lucas repetia. Mas a cara de desespero da avó falava mais que 1000 palavras. Lucas, eu não sei como explicar isso, ela começou, mas a voz tremia e mal saía. O ar estava pesado, como se a gravidade tivesse aumentado. O silêncio parecia gritar entre eles, e Lucas lutou para entender o que significava tudo aquilo. A sala parecia girar, e ele se viu balançando. Por que você nunca me contou? Ele olhava para Victor, um misto de raiva e mágoa desenhado em seu rosto jovem. O que mais você esconde de mim? Às vezes, os segredos são mais pesados do que conseguimos carregar, Dona Elvira disse, sua voz mal saindo como um sussurro. Eu pensei que se pudesse deixar o passado para trás, você também ficaria a salvo. Mas as palavras dela mal apaziguavam a tempestade dentro de Lucas. Foi então que um barulho ensurdecedor irrompeu de fora, fazendo todos pularem. Um estrondo profundo reverberou pelas paredes da casa. O tipo de som que retumba no coração de qualquer um. O telefone fixo na cozinha começou a tocar incessantemente. É melhor verificarmos isso, Victor disse, seu tom grave. Mas antes que pudessem deixar o sótão, o estrondo se transformou em gritos. A voz de uma mulher ecoava raivosa. Não, você não pode fazer isso. Lucas e Dona Elvira trocaram olhares alarmados. É a Ana? Dona Elvira exclamou, a cor sumindo de seu rosto. O que ela está fazendo aqui? Quem é a Ana? Lucas perguntou, mas foi interrompido por mais barulhos. O som de mobílias caindo, seguidos de peças de vidro quebrando. O pavor tomou conta do garoto. O que está acontecendo? Victor avançou rápido, empurrando a porta do sótão e descendo as escadas com determinação. Lucas e Dona Elvira foram atrás dele, o cheiro de poeira preenchendo os pulmões. Quando chegaram ao corredor, a cena era de caos, portas abertas, armários revirados, e a mulher que estavam procurando agora estava em pé, com um olhar ameaçador em frente a Victor. Eu avisei você. A voz dela estava carregada de fúria. Você não deveria ter voltado. Agora todos vão saber. Lucas ficou paralisado, como se o mundo ao redor dele tivesse desacelerado. Dona Elvira prendeu a respiração, um novo terror substituindo a tristeza em seu olhar. Ana, calma, isso não é o que você pensa. Mas Ana não estava disposta a ouvir. Cale-se, Elvira, você sempre foi uma covarde. Eu sabia que se aproveitaria da situação, gritou ela, apontando o dedo em riste.
As palavras dela cortavam como facas. O que estava acontecendo? A raiva e a dor enredadas entre eles formavam uma rede de segredos mais complexa do que Lucas podia imaginar. E, quando menos esperavam, Ana jogou uma pasta para Victor. Abra! Revele a verdade para ele, antes que eu a faça por você. O impacto da pasta no chão fez ecoar um estalo. Todos olharam para ela, o brilho da verdade ameaçadora pairando no ar. Dona Elvira olhou para Lucas, seus olhos cheios de medo e culpa. Lucas piscou, mal conseguindo refletir a confusão que o cercava. Tire a verdade, Ana! Seu coração disparava, o nó na garganta se apertando cada vez mais. O que havia dentro daquela pasta? Seriam os segredos do passado muito mais profundos e dolorosos do que tudo que ele conhecia? A expectativa era insuportável e a possibilidade de um novo abalo tomava forma à sua frente. Victor hesitou, mas finalmente baixou a cabeça e começou a abrir a pasta. Todos estavam em um silêncio pesado, segurando a respiração, prontos para descobrir que verdade devastadora estava prestes a ser revelada e como isso poderia mudar tudo. Victor hesitou, mas finalmente baixou a cabeça e começou a abrir a pasta. Todos estavam em um silêncio pesado, segurando a respiração, prontos para descobrir que verdade devastadora estava prestes a ser revelada. O coração de Lucas disparava, pulsando em seus ouvidos como um tambor. O clima estava carregado de tensão. Cada movimento parecia arrastado, como se tudo estivesse em câmera lenta. As folhas antigas se desdobraram lentamente, revelando fotografias e documentos amarelados. O rosto de Victor estava tenso e Lucas se aproximou, quase colando os olhos no que surgia à frente. Mas foi então que algo inesperado saltou de dentro da pasta. Uma das fotos se avolumou como se tivesse vida própria, caindo no chão com um estrondo. Todos sim. Cabelos castanho claros, olhos que brilhavam com intensidade. Lucas engoliu em seco, confuso. — Quem é esse? Perguntou, a voz quase falhando. O olhar de Victor se destacou, mas ele hesitou, o rosto se torcendo em dor. Esse é o seu pai, Lucas, disse Victor, a voz baixa, mas a verdade pesada. Dona Elvira soltou um suspiro profundo, como se o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. As palavras pairaram no ar, cortando como uma faca. Meu pai? Mas como é possível? Lucas balançou a cabeça, sem entender. O calor da revelação fez seu coração falhar, um turbilhão de emoções o consumindo. Como você sabe disso, Victor? O que mais não está me dizendo? Eu não sabia que você estava vivo, Lucas. Victor continuou, a voz carregada de arrependimento. E essa história é muito mais complicada do que qualquer um de nós imagina. Elvira, ela não é apenas sua avó. Ela é a mulher que decidiu guardar o maior segredo da sua vida. Lucas olhou para a avó, as lágrimas agora vertendo de seus olhos. Como você pode guardar isso? Mesmo de mim? Ele não sabia se estava mais chocado ou traído. O nó em sua garganta voltou a apertar. Lucas, não foi uma escolha fácil. Dona Elvira começou, mas desta vez sua voz soava distante, como se ela estivesse se perdendo em um mar de dor e arrependimento. Eu estava apenas tentando proteger você. Proteger de quê? A raiva começou a pulsar em Lucas, quente e virulenta. A pele de Dona Elvira estava pálida, suas mãos tremiam.
Ele percebeu que havia algo mais. O que mais você está escondendo? Tudo isso envolve outro nível de dor, Victor interrompeu, a expressão grave. A razão pela qual não procurei antes. A razão pela qual eu e Elvira estamos aqui. A razão pela qual você nunca conheceu seu pai. Ele puxou uma segunda foto da pasta e a imagem revelava uma cena inusitada. Era uma antiga reunião de revolucionários. Lucas reconheceu o cenário. Parecia um protesto ao qual havia assistido em um documentário. E na foto estava Danilo, ao lado de um rosto que Lucas não conseguia reconhecer, mas a intensidade daquela pessoa era palpável. Esse homem, ele era um dos principais líderes. Ele era seu avô, mas não o avô que você pensou que tinha. Victor olhou nos olhos de Lucas com seriedade. Ele e Danilo estavam envolvidos em um plano que não acabou bem. E pessoas dormiram em suas camas sem saber a verdade. Isso vai vir à tona. As palavras de Victor emergiram como trovão, cada frase reverberando no peito de Lucas. Então você está me dizendo que meu pai e meu avô estavam em lados opostos de uma guerra? Que segredo você e minha mãe esconderam de mim para sempre? Num instante, o som de portas se abrindo ecoou pela casa novamente e os gritos externos ficaram ainda mais altos. Chega de segredos! A voz feminina ressoou e antes que alguém pudesse reagir, Ana apareceu novamente, furiosa como um vendaval. Ainda acha que pode esconder tudo de mim, Victor? Eu não vou deixar que você destrua o que resta dessa família. Ana gritou, o olhar dela mudando de furor para vulnerabilidade ao ver Lucas. As tensões se elevaram e, no calor do momento, Ana puxou um objeto do bolso. Um pequeno revólver segura em sua mão. O silêncio gelou o ambiente como um iceberg afundando. O que você está fazendo? Dona Elvira gritou, as lágrimas agora secando em seu rosto. Ana, não! Lucas sentiu seu corpo enrijecer, a adrenalina invadindo suas veias. O mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Ana, por favor, foi tudo o que conseguiu sussurrar. Mas o estrondo de uma nova verdade estava prestes a ser disparado. Alguns segredos não devem ser revelados, Ana disse. E com isso, tudo poderia mudar para sempre, deixando Lucas e Dona Elvira à beira de um desfecho que eles nunca poderiam imaginar. O silêncio gelou o ambiente quando Ana ergueu o revólver e todos ficaram congelados no tempo. Dona Elvira mal conseguia respirar enquanto Victor tentava entender a situação. Lucas sentia seu estômago um nó e seu coração parecia prestes a estourar. Ana, por favor, coloque isso de volta, gritou Victor. Mas a mulher apenas sorriu, uma expressão que mesclava desespero e vingança. Você acha que pode voltar depois de todos esses anos e ainda sair impune? Ninguém vai escapar desta vez. Lucas estava prestes a fazer algo, qualquer coisa, quando uma luz ofuscante irrompeu pela janela. Era uma sirene, e em um instante o som de sirenes ecoou pela rua. Vários carros da polícia começaram a parar em frente à casa. O pânico cresceu no rosto de Ana. É como se a realidade estivesse se desmoronando ao redor dela. Não, não agora! Ela gritou, já olhando para as janelas, visivelmente nervosa. O revólver tremia em sua mão. O que estava acontecendo?
Lucas, confuso, se perguntava se aquela era uma resoluta tentativa de mostrar quem mandava ou se o desespero realmente estava consumindo a mulher que ele mal conhecia. "Vou sair daqui!" Ana bradou, quase parecendo pânico, dando um passo para trás enquanto tentava encontrar uma saída. Mas então, como um raio, a porta da frente se abriu e um grupo de policiais entrou, armados e prontos para agir. Lucas se virou para Dona Elvira, seu rosto agora refletindo uma mescla de terror e impotência. "Com as mãos para cima!" gritou um dos policiais, apontando sua arma. O universo parecia ter interrompido seu movimento. Todos na sala ficaram paralisados. Ana, em um momento de desespero, decidiu correr. Mas, em um movimento rápido, Victor a segurou pelo braço. "Para! Não faça isso!" ele a implorou. Mas já era tarde. A sirene estava em sua mente agora, e a súbita mudança de foco trouxe uma nova dimensão à batalha emocional. Nessa frustração, Ana se debateu, mas antes que pudesse tomar uma decisão, os policiais a cercaram e ela se viu encurralada. "Coloque a arma no chão e mantenha as mãos visíveis." O grito do policial ressoou na sala como um trovão. Ana hesitou, mas o olhar furioso e determinado dos agentes não a deixava escolha. Lucas, atônito, começou a processar tudo o que estava acontecendo. O que mais esta mulher poderia estar escondendo? Ela não estava apenas enredada em vapeia de segredos, mas agora se via frente a frente com a lei. E isso poderia virar tudo de cabeça para baixo. Ainda tremendo, Ana se virou para Lucas, os olhos cheios de desespero. "Lucas, você não entende! Eu só quero..." Mas as palavras dela foram interrompidas por um grito súbito de um dos policiais. "Ela está armada! Detenha-a!" Nesse instante, tudo foi uma confusão. A arma disparou, o som ecoando como uma explosão. Lucas sentiu seu coração parar. Uma fração de segundo, o pânico. A culpa. O que ela queria dizer? A luz desapareceu e uma sombra cobriu a sala. A fumaça se dissipou. Tudo parecia diferente. Lucas correu para frente, mas encontrou Dona Elvira despedaçada, enterrada nas memórias, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E aquela foto do homem que era seu pai agora tinha um peso ainda mais insuportável. O que realmente significava aquela cena? O silêncio que se seguiu foi aterrador. E perguntas começaram a inundar sua mente. Victor também ficou em choque, o olhar se perdendo entre a fúria e a incerteza. "Elvira, você precisa me dizer a verdade. O que está acontecendo aqui?" Mas, antes que ela pudesse falar, outro oficial entrou e a realidade se transformou mais uma vez. "Precisamos evacuá-los. A área está sendo invadida." E assim um novo caos se desenrolou, e Lucas percebeu que os segredos estavam prestes a resultar em uma tempestade ainda mais feroz. Ele olhou ao redor, tentando entender o que realmente estava acontecendo. Mas com cada palavra não dita, com cada relação abalada, sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. O que mais poderia ser revelado? E mais importante, quem ele realmente era no meio de tudo isso? As perguntas pairavam como nuvens escuras, esperando para serem tempestades. A verdade o cercava, mas o tempo estava se esgotando. A tensão no ar era palpável. A sala estava em silêncio absoluto. O peso da situação quase insuportável. Lucas olhou fixamente para Ana,
sem entender o que estava prestes a acontecer. O revólver tremia em sua mão, mas seu olhar era determinado. Você não pode fazer isso, Ana. Pense nas consequências. Ele sentiu o pânico subir, mas tinha que manter a calma. Consequências? Ana riu, um som rasgado e amargo. A única consequência aqui é que eu perdi tudo por causa de vocês. Lucas observou, incapaz de desviar os olhos do revólver e do desespero estampado no rosto dela. O coração dele batia forte, como se quisesse saltar do peito. Foi quando, de repente, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. Uma explosão. As janelas da sala vibraram e, em um piscar de olhos, a porta da frente foi arrombada. Policiais entraram em massa, mas o caos não parava ali. Uma sombra se moveu em um canto escuro da sala. Alguém entrou rapidamente, passando pelas mãos dos oficiais. Lucas virou a cabeça e seus olhos se arregalaram ao ver quem era. Mãe? Era Sofia, sua mãe, com uma expressão feroz e determinada. Lucas mal sabia como reagir. Ela estava tão mudada, de repente, como se tivesse voltado de um filme de ação. Lucas, saia do caminho! Gritou ela em um tom que não admitia discussão. Ana, visivelmente descontrolada, se voltou para a nova intrusa. Você, o que está fazendo aqui? Você não tem direito de aparecer agora! A tensão explodiu como um estopim. O revólver tremeu e, por um instante, tudo parecia congelado. Mãe, o que você está fazendo? Lucas perguntou, mas a urgência era eclipsada pela realidade de ver sua mãe em uma situação assim, em meio a um confronto. Sofia não parecia se importar com nada. O que estava acontecendo? Eu não vou deixar você ter mais controle sobre a vida do Lucas, disse Sofia, avançando em direção a Ana, que agora estava desesperada e confusa. Foi você que causou isso tudo! A culpa é sua! Dona Elvira escondeu o rosto nas mãos, lágrimas escorrendo, claramente atormentada. Victor estava paralisado, observando a cena com uma angústia nas feições. Sofia, você não sabe o que está fazendo. Ele tentou protestar, mas nada poderia parar o que estava prestes a acontecer. Ana, acreditando que estava sendo atacada, disparou a arma, mas o tiro não acertou ninguém. Em vez disso, ricocheteou na parede, criando um barulho ensurdecedor. Todos gritaram. E Lucas sentiu seu corpo se mover instintivamente para frente, tentando proteger sua mãe. Você não pode acabar assim com nossas vidas! Sofia gritou de volta, e em um movimento rápido tomou o revólver da mão trêmula de Ana. O ambiente estava pesado, o ar viciado e inseguro. Isso precisa parar! A voz de Lucas saiu mais firme do que ele imaginava. Ele estava em choque, mas o medo o estava moldando. O olhar de sua mãe se suavizou por um instante. Mãe, você não pode resolver as coisas assim. Não assim! Nesse momento, o desespero se transformou em confusão, criando um novo abalo nas relações. O que estava acontecendo? Lucas estava confuso e atordoado, mas, por alguma razão, tudo parecia estar se desmoronando de uma forma que ele não poderia imaginar. Sofia olhou para Lucas, como se estivesse tentando encontrar um certo entendimento. Eu preciso te contar algo. Mas antes que ela pudesse continuar, o som de sirene se aproximou ainda mais, o que a fez hesitar. Lucas observou um novo brilho nos olhos de Ana, um misto de raiva e algo mais profundo. O que ocorria?
Você quer saber a verdade? Você se enganou o tempo todo. Ela apontou para Sofia e o choque a trouxe de volta à realidade. Seu pai sabe de tudo, Lucas, e você também é parte disso. As palavras de Ana soaram como um trovão. Lucas mal conseguia processar. Que verdade! Naquele momento, algo dentro dele se quebrou. Ele estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava sobre sua vida, sua família, podia não passar de uma grande mentira. E enquanto isso, a sirene da polícia crescia, pronta para transformar o que restava em um caos ainda maior. O que mais estava escondido sob a superfície? A verdade estava prestes a explodir e, com ela, seus laços familiares poderiam se desvanecer, mudando tudo para sempre. O silêncio era opressivo. Os olhos estavam fixos em Ana e a tensão cortava o ar como uma faca. A revelação pesada de que ela sabia de tudo girava na cabeça de Lucas como uma tempestade prestes a estourar. Ele se sentia preso entre os segredos e as verdades que ameaçavam explodir a qualquer momento. O olhar dela era ameaçador. Mas havia um fundo de desespero. A sirene lá fora aumentava, como um presságio de que o tempo estava se esgotando. Então, antes que alguém pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. Um estrondo veio de fora, um eco ensurdecedor que reverberou nas paredes da casa. Todos se viraram para a porta de entrada e, em meio a toda a confusão, a porta foi violentamente arrombada. Um grupo de policiais entrou, mas não eram os únicos. Atrás deles, uma figura alta e sombria apareceu, como um espectro saído da escuridão. A presença dele iluminou a sala com um brilho intenso e foi como se o tempo parasse. Lucas franziu a testa, reconhecendo aquele rosto, mas não sabia de onde. O homem tinha uma intensidade que puxava a atenção, uma aura de poder e mistério que deixava todos gelados. "José!" gritou Ana, a voz dela se quebrando em uma mistura de surpresa e pânico. "O que você está fazendo aqui?" Lucas congelou. José? Ele conhecia esse nome. Vinha da boca de Dona Elvira. Sempre carregado de um peso irreconhecível. O que havia entre os dois? O homem olhou à sua volta, observando a cena tumultuada, e depois se voltou para Ana. "Você sabe que não pode fugir da sua dívida?" ele disse, e suas palavras eram ameaçadoras como uma tempestade prestes a estourar. "Já está na hora de você enfrentar a verdade." O ar pareceu ser expelido dos pulmões de Lucas, um nó se formando na sua garganta. O que Ana devia a esse homem? A expressão dela se contorceu em confusão e medo. "Não aqui, por favor!" ela implorou, o revólver ainda em sua mão, mas agora ela parecia vulnerável. "Você não entende, José." Dona Elvira interveio, uma expressão de desespero em seu rosto. "Esse não é o momento e você sabe disso." As palavras de Dona Elvira trouxeram um novo nível de tensão. O que estava acontecendo entre eles? Lucas se sentiu na linha de frente de um conflito de titãs, sentindo-se pequeno e insignificante. José deu um passo à frente, seus olhos lançando um olhar fulminante para Victor e depois para Lucas. "Essa família tem mais segredos do que você pode imaginar." O coração de Lucas disparou. Seria esse o momento em que todas as peças começaram a se encaixar? "O que você quer dizer com isso?" ele perguntou, a voz tremendo entre a raiva e a curiosidade. Então, como um tiro dispara no silêncio, José explodiu com a verdade.
Se você quer saber quem são seus verdadeiros pais, procure por sua mãe biológica, Lucas. E não sou eu quem vai te dizer quem ela é. As palavras caíram como uma bomba. O chão parecia desabar sob os pés de Lucas. O que ele estava ouvindo? A única mãe que conhecia era Dona Elvira, a mulher que sempre esteve ao seu lado. E agora ele estava descobrindo que existia uma figura oculta nas sombras, uma terceira parte em um triângulo de segredos. Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, a voz se partindo, enquanto a dor penetrava seu peito. Dona Elvira colapsou em lágrimas, enquanto Ana olhava para todos, perdida e desfeita. Você vai descobrir a verdade. E você não vai gostar de como essa história termina. José disse, o tom dele profundo e misterioso. Ele estava prestes a sair da sala quando, com um gesto swift, virou-se e olhou para Lucas. A verdade sempre encontra uma maneira de se revelar. E assim, com a presença dele e suas palavras misteriosas, o mundo que Lucas conhecia virou de cabeça para baixo. Uma única questão ficou pendurada no ar. Obsessor, quem era realmente sua mãe? O que mais ele não sabia sobre si mesmo? E que verdade poderia ser tão devastadora que até mesmo Dona Elvira, sua avó, parecia à beira da ruína? O silêncio pesado na sala ficou ainda mais denso depois que José disparou sua revelação. Lucas se sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Os olhos de Ana estavam arregalados, cheios de pânico e confusão. Dona Elvira parecia em choque, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto enrugado. Quem é minha mãe biológica? Lucas perguntou, tentando manter a voz firme. As palavras saíram cheio de dor, como se cada uma delas fosse um golpe. Ele não estava preparado para mais segredos. É melhor você se preparar para o que está prestes a ouvir, José disse, a voz profunda e grave. A verdade não vai ser fácil. Antes que pudesse continuar, uma explosão vindo de fora interrompeu a conversa. O som reverberou pelas paredes, deixando todos paralisados. A janela se estilhaçou e uma fumaça espessa começou a invadir o ambiente. Lucas sentiu uma espécie de calor e medo se espalhando por seu corpo. Corra! Gritou Victor, empurrando Lucas em direção à saída. Mas a sala estava cheia de alucinações e desespero. Os gritos dos policiais estavam misturados ao cheiro de fumaça. As sirenes ainda ecoavam, mas agora havia algo mais. Um fogo começava a consumir os móveis ao redor. Ana, em desespero, olhou para José. O que aconteceu? Você sabia que isso ia acontecer. O pânico em sua voz indicava que havia algo mais por trás da presença daquele homem. Você não pode sair assim, José alertou. É uma armadilha. Dona Elvira, ainda em choque, gritou por Lucas. Não entre nesse fogo, meu filho. Venha pra cá. Mas Lucas estava quase paralisado, impotente ao ver o caos se desenrolar. O pânico aumentou e, neste momento, as paredes pareceram se fechar sobre ele. Ele precisava fazer algo. Mãe! Lucas gritou, olhando em volta. Onde você está? Finalizando a frase, uma sombra apareceu na entrada do corredor. Uma figura conhecida. Era sua mãe, Sofia, emergindo da fumaça, com uma expressão de determinação. Lucas! Rápido! Vem comigo! Ele ficou aliviado ao ver que ela estava bem. Mas havia uma nova intensidade em seu olhar. Para onde nós vamos? Perguntou Lucas.
ainda atordoado. Para o subsolo! É a única saída segura! Sofia respondeu com urgência, puxando-o pelo braço, enquanto Ana tentava entender a situação. Você está furiosa com José, mas não sabe a verdade. Ele não é o inimigo aqui. Ana gritou, segurando o revólver, que agora parecia inútil sob toda aquela pressão. O ambiente estava em chamas. Lucas olhou nos olhos de sua mãe, percebendo que ela sabia mais do que estava dizendo. Mãe, o que você não está me contando? Sofia hesitou, o olhar adiante já perdido na fumaça, inexpressivo. Eu não posso falar agora, mas é sobre a nossa conexão, sua vida. Está tudo interligado. O som de ruídos crescia. Um dos policiais, visivelmente ferido, apareceu no corredor. Preciso de ajuda! Gritou, mas o desespero estava estampado em seu rosto. Vamos! Agora! José insistiu, puxando todos na direção da porta dos fundos. A fumaça fazia Lucas tossir, mas ele não poderia parar. Tudo o que pensava era escapar. Mas antes que conseguissem alcançar a saída, outra explosão ecoou, e as paredes começaram a desabar ao redor. O calor queimava quase sua pele, e a adrenalina fez seu coração acelerar. Nesse momento, Lucas percebeu algo brilhante sob os escombros. Uma corrente que claramente não lhe era estranha. É a corrente do meu pai! Lucas gritou, agachando-se para pegá-la. Mas quando a tocou, uma visão turva e descontrolada o atingiu. Imagens de confrontos, risadas e, por último, o rosto de sua mãe biológica. Uma revelação devastadora. Uma nova camada do seu passado que ficou enterrada. Vamos! Não é seguro aqui. José estava puxando Ana, mas foi nesse momento que um novo ruído acabou de romper o caos. Uma voz familiar que atravessou a fumaça. Lucas, você tá bem? Chamada da sua mãe ecoando em sua mente. Mas enquanto todos tentavam se livrar do incêndio, uma verdade profunda e remota começava a emergir. Quem realmente era Lucas? E qual era seu lugar em uma teia de mentiras e violência que nunca imaginou? É hora de descobrir a verdade para nós todos! Lucas gritou, enfrentando uma decisão crítica em meio ao destino inesperado. E tudo poderia mudar em um instante. O calor das chamas ao fundo não se comparava ao fervor de seus sentimentos. E o que veio a seguir poderia ser mais devastador do que qualquer um ali pudesse prever. O que mais estaria prestes a ser revelado naquela noite de terror? O calor das chamas começou a se intensificar e a sala estava um caos. Lucas parecia paralisado, a corrente de seu pai ainda em mãos, mas o tempo estava se esgotando. Ele olhou para sua mãe, Sofia. O que você não está me contando? A ansiedade na voz dele era palpável. A fumaça preenchia o ar e o pânico estava em cada respiração. Agora não é hora, Lucas, Sofia gritou, puxando na direção à porta dos fundos. Mas José estava na frente, como um muro intransponível. O homem parecia calmo, mas havia uma tensão visível em seus músculos, e seus olhos observavam cada movimento com precisão. Ana, ainda segurando o revólver, olhou nervosamente entre José e Sofia. Por que tá tudo tão bagunçado? O que está acontecendo aqui? O desespero na voz dela era evidente, quase desesperador. A fumaça tornou difícil ver, mas a voz de José se erguia acima do caos. Vocês não sabem o que está em jogo. Esta casa guarda segredos que vão muito além de qualquer de vocês. Lucas estava prestes a se manifestar quando outro estrondo ecoou.
As paredes estremeceram. Ele correu até a janela, de onde conseguia ver o céu escurecendo pela fumaça. "Precisamos sair agora!" gritou, a urgência na voz o fazendo sentir uma onda de adrenalina. Mas a tensão subiu uma nova estatura quando, de repente, os policiais entraram pela porta da frente. "Com armas em punho! Mãos para cima! Ninguém se mexa!" Um dos agentes bradou, mas o pânico já havia tomado conta da sala. Todos trocaram olhares nervosos. O que deveria ser um salvamento agora se tornava um novo tipo de caos. "Não!" gritou Ana, erguendo a arma. "Vocês não vão levar ninguém! Tem uma conta a acertar!" Seu olhar estava desesperado. O nervosismo dela se transformou rapidamente em uma fraqueza. "Não faça isso, Ana!" Lucas gritou, mas a situação já estava se desenrolando em uma nova direção. Os policiais, já em estado de alerta, estavam preparados para agir. Ele sentiu um nó se formando na garganta. O que estava prestes a acontecer? Então, em um movimento inesperado, Sofia fez um gesto rápido e firme. "Ana, coloque a arma no chão. Podemos resolver isso, não da maneira que você está pensando." Lucas olhou para sua mãe surpreso. O que ela estava fazendo? Por que ela tinha tanta confiança? Ana hesitou, seu olhar mudando, angustiado. Nesse momento de confusão, a verdade chocante explodiu no ar. Você não pode me parar, Sofia. Você não é quem pensa que é." As palavras esvaziaram a sala em um instante. Lucas ficou paralisado, a mente dele girando. "Como assim?" Sofia perguntou, o medo transparecendo em seu rosto. O que Ana estava insinuando? "Você não é sua mãe verdadeira, Lucas!" gritou Ana, e a sala explodiu em um silêncio ensurdecedor. O coração de Lucas disparou. A revelação foi como um golpe. Você, na verdade, é filho de Danilo e alguém muito próximo a nós. Nesse instante, tudo ao redor pareceu parar. O fogo rangia, mas o que importava agora era a verdade crua. Lucas olhou para sua mãe, a confusão preenchendo cada centímetro de seu ser. Ele não conseguia acreditar. "O que você está dizendo? Qualquer coisa pode acontecer, mas você está mentindo!" Sofia ficou em choque, analisando o que Ana havia dito, mas José não hesitou. "Ela está certa, Lucas. Sua vida não é o que você pensa que é. A verdade é muito mais complicada." O chão sob os pés de Lucas parecia desmoronar. Todo o relacionamento construído com base em mentiras estava prestes a ser revelado. A dor crescia dentro dele, uma tempestade crescendo, prestes a explodir. Ele olhou para Sofia, buscando alguma esperança, mas seu olhar dizia tudo. O mundo tinha mudado de forma irreversível. "Isso não pode ser verdade! O que está acontecendo?" Lucas gritou, agitado, enquanto o caos aumentava. O calor das chamas atrás dele lembrava que o tempo estava se esgotando. E eles precisavam escapar, mas as verdades não ditas agora estavam pesando mais do que as chamas. Ele precisava de respostas. Ele precisava de um futuro que não estivesse marcado por mentiras. Mas a cada palavra não ditas, a cada segredo revelado, Lucas sabia que a vida estava prestes a mudar para sempre, e no estonteante turbilhão emocional, a pergunta pairou no ar. Quem era realmente Lucas? A única certeza agora era que ele teria que lutar para descobrir. O calor se espalhava pelo ambiente e o caos tomava conta da sala. Lucas, em estado de choque, tentava processar as palavras de Ana.
A verdade soava como um terremoto dentro dele. Mãe, o que você me disse não pode ser verdade. Sua voz tremia e ele se concentrou em cada respirar, tentando acalmar o coração acelerado. Sofia, ainda segurando a mão do filho, encarava Ana. O que você quer dizer com isso? O medo lhe coloria o rosto, mas uma centelha de coragem a mantinha firme. O chão sob seus pés parecia desmoronar e a fumaça rodeava como um espectro, a pressão aumentando a cada segundo. Eu sou a única que sabe o que aconteceu. E por que você nunca soube da verdade? Ana gritou, revelando um desespero profundo e visceral. José, com um olhar autoritário, sussurrou algo em voz baixa. Ele estava nervoso, mas mantinha a calma. Ana, agora não! Mas o tempo estava se esgotando. A casa pegava fogo e cada segundo parecia perder sua importância para um futuro que estava prestes a desabar. Lucas olhou para cada um deles, sentindo o coração apertado. Primeiro, olhou para Dona Elvira, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A avó parecia tão perdida, tão fora de lugar naquele cenário. Vovó, por favor, me diga que tudo isso é só uma mentira, implorou ele, a voz quebrando. Dona Elvira não podia olhar para ele. Apenas balançou a cabeça em negação, arrastando o olhar em direção ao chão, em um misto de dor e impotência. Nesse momento, algo dentro de Lucas despertou. Ele não sabia o que era. Era como uma chama dentro dele, uma combinação de amor e raiva que queimava. Chega! Eu preciso saber a verdade, agora! Ele olhou para cada um novamente, determinado. Ana estava tremendo e José tinha uma expressão de quem realmente se importava. Desde que você nasceu, sua vida foi cercada de segredos. E eu sou a única que pode te contar a real história. A voz de Ana soou mais suave, mas ainda tensa. O impacto da declaração parecia reverberar na sala, como se cada palavra pesasse toneladas. Lucas sentia que tudo estava fora do controle, mas precisava entender. Existem conexões que se estendem além de nós, Lucas. Você é herdeiro de algo? Algo que nunca deveria ter sido escondido. Ana olhou para cima e nos olhos dela havia uma sinceridade que ele nunca havia visto antes. Lucas hesitou. O fogo rugia e os policiais continuavam a gritar lá fora. Precisamos ir! Gritou Sofia, puxando Lucas. Movendo-se em direção à saída, ele se virou e viu José se preparar para agir. O homem estava agora pronto para confrontar tudo. Você não vai a lugar nenhum sem saber toda a verdade. José ergueu a voz com um peso feroz. As chamas atrás dele ameaçavam consumir tudo, e o rugido do fogo ecoava em suas mentes. Então, conte logo o que está acontecendo de verdade. Lucas estava no limite do desespero. Ele queria respostas, mas o que chegou a seguir fez seu coração gelar. Lucas, você é parte de um legado, de uma luta que começou muito antes de você nascer. Danilo, seu pai, e eu estávamos enredados nessa luta. E agora você precisa decidir de que lado estará. A declaração de Ana soou como um trovão. E no meio da fumaça, Lucas percebeu que estava diante de uma escolha monumental. Não era apenas sobre quem ele era, mas sobre quem ele queria ser.
A ideia de que seus pais estavam conectados a uma luta maior balançava sua mente. Diante do eco de tudo que ele havia vivido, Lucas viu que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para a liberdade. Ele respirou fundo e encarou a todos. Estou com vocês. Não vou fugir mais. Sofia, emocionada, colocou a mão sobre o ombro do filho e os olhos de Dona Elvira brilharam com uma mistura de orgulho e tristeza. Então vamos enfrentar isso juntos. O grupo se preparou para sair, mas antes que pudessem abrir a porta, um último estrondo abalou a casa, fazendo todos se encolherem. O fogo se alastrou e as chamas subiram ao céu. O futuro deles ainda era incerto. O peso da luta estava apenas começando. E assim, seguindo em direção à porta, Lucas sentiu que a vida que conhecia ficava para trás. Mas por dentro, um novo espírito renascia. No meio da dor, havia esperança. O calor das chamas não queimava apenas paredes, mas abria caminho para novas verdades. O que mais o aguardava? No ar, o gosto de segredo pairava, e enquanto saíam da casa, Lucas não poderia deixar de pensar. O que mais ainda estava por vir? E agora, para você que acompanhou essa história até aqui, não perca as próximas revelações. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que vêm a seguir. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito! Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Precisamos que a seção de comentários transborde com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos nessa jornada.